Reza a lenda que uma vez uma criança estava em casa com duas maçãs na mão e a mãe chegou e pediu uma das maçãs para a criança. A criança subitamente mordeu uma maçã, em seguida mordeu a outra e com essa atitude a mãe olhou assim, se entristeceu com a atitude da criança. Mas depois a criança pegou uma das maçãs e ofereceu para a mãe, dizendo: "Tá aqui, mãe, essa é a mais doce." Vamos falar então sobre julgamento. O Catecismo da Igreja Católica, no número 679, diz assim: o pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos homens pertence a Cristo enquanto Ele é Redentor do mundo. O Pai entregou todo o julgamento ao Filho, mas o Filho não veio para julgar, mas para salvar. No Evangelho de João, capítulo 5, no versículo 22, também diz assim: o Pai não julga ninguém. Ele deu ao Filho todo o poder de julgar, para que todos honrem o Filho da mesma forma que honram o Pai. Com isso, nós concluímos, meus irmãos e irmãs, que quem tem o direito de julgar nesta vida é Jesus. E quem somos nós para estarmos julgando o próximo? No momento formativo da semana passada, nós vimos sobre a oração. E como é que nós queremos ter a nossa prece atendida se nós temos o defeito, e principalmente na nossa igreja, infelizmente, de ficarmos julgando o próximo, se a gente nem conhece às vezes o irmão, não sabe a vida, não conhece a realidade do próximo. A pior coisa, infelizmente, na nossa igreja é esse tal do julgamento precipitado. Isso afasta as pessoas. Nós temos a péssima mania de rotular os outros. E como é que nós queremos aproximar os irmãos se antes deles se mostrarem, se darem a conhecer, a gente já julga, a gente já discrimina, a gente já cria preconceitos? No Evangelho de Mateus, no grande sermão da montanha, lá no capítulo 7, Jesus diz assim: não julguem ninguém, e vocês não serão julgados. De fato, vocês serão julgados com o mesmo rigor com que vocês julgarem os outros, e serão medidos com a mesma medida com que vocês medirem. Por que você fica olhando o cisco no olho do seu irmão, continua Jesus, e não presta atenção na trave que está no seu próprio olho? Verdade, não é? Ou como você se atreve a dizer ao irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando você mesmo tem uma trave no seu? Aquela grande mania da gente se achar superior aos outros, a gente se achar mais certo que os outros, porque temos mais tempo de igreja, porque temos mais formação, porque temos mais isso, mais aquilo. E aí a gente tem uma baita de uma trave no olho da gente e ainda queremos tirar o cisco do olho do irmão? Continua Jesus: hipócrita, tire primeiro a trave do seu próprio olho e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. São palavras muito fortes de Jesus e que, para melhorarmos a nossa convivência na igreja e para darmos um testemunho ainda melhor de Jesus Cristo, precisamos romper com esse ciclo vicioso que temos de julgar o próximo sem nem conhecer quem ele é. Nos preocupemos, meus irmãos, na nossa vida. Nos preocupemos em buscar a nossa própria conversão. Façamos a nossa parte e, ao invés de julgar, ao invés de criticar negativamente o próximo, vamos buscar ajudá-lo, porque nem sempre a gente sabe a realidade que ele está vivendo e às vezes ele precisa muito mais de nós do que do nosso julgamento. E então, como é que está o teu modo de julgar os outros?